Eu não sou ridículo. Eu não vou ser Ah! ridículo para os outros. Se você vê as pesquisas com relação às empresas, as pessoas que mais se destacam são as pessoas que são alegres. O homem que ensina a felicidade. Eu trouxe aqui para vocês o meu amado amigo Luiz Berlim Júnior. Obrigado por ter aceitado o convite. A grande honra para mim, Vânia. Esse homem aqui, ele vai te contar um pouco da experiência de vida dele e de como ele aprendeu a ensinar felicidade para as pessoas e como ele fez isso profissionalmente, como ele faz isso atualmente. E nós vamos fechar com a grande notícia de que nós temos agora. Esse homem está escrevendo um manual de felicidade. Ele está escrevendo um livro de como nós sermos felizes. Estou muito grata por isso, porque é isso que nós precisamos. O Berlim vai contar as experiências dele para você, das palestras, dos personagens que ele criou, como é que ele começou na vida dele a fazer esse projeto de vida, porque para ele se tornou um projeto de vida, de fazer as pessoas felizes. Berlim, vamos começar do início. Como foi que começou na sua vida essa história de você criar personagem? Qual foi o primeiro personagem? Para que você fez ele? Como é que você começou a criar felicidade para as pessoas? Bom, o primeiro personagem que eu usei foi o Chaplin. Na verdade, assim, eu acho que, como todos nós passamos na vida por várias fases e temos também várias dificuldades, que eu chamo hoje de desafios, e que a gente geralmente chama de problemas. Uhum. Mas isso faz parte da vida, Aham. né? Ser feliz, ser triste, a vida é assim, ela traz tudo isso. Mas existe uma maneira de você manter a felicidade mesmo com a dificuldade. Tá certo. Então, isso, na verdade, sempre foi uma coisa interna minha. Desde pequeno, eu sempre fui muito brincalhão, sempre fui muito É uma divertido e pessoa coisa e tal. extremamente feliz, gente. Sempre procurei fazer isso. E é lógico, a vida hoje, ela traz muita pressão em todos os aspectos. Sim. E talvez hoje, justamente por causa da tecnologia, a gente tem muito mais acesso a esse processo de pressão. Mas o que aconteceu foi que, assim, eu diria para você que tudo surgiu logo na minha adolescência, quando eu tinha 15 anos, 16 anos. 16 anos, eu me tornei membro de LDS, da Igreja dos Espíritos Santos dos Últimos Dias, e nessa ocasião eu tive a oportunidade de participar de uma conferência de jovens num carnaval, e eu tinha passado justamente uma fase que as coisas não foram legal. Eu estava estudando no segundo grau, e no segundo grau eu estava fazendo curso de teatro, né? Eu fiz o curso de teatro, ator, não me lembro o nome agora, mas enfim, era um grupo amador de teatro. Tá. Então eu estava fazendo um curso de teatro que me dava a qualificação para eu poder tirar o DRT, que seria o certificado de ator. Tá. E eu, todas as 3 peças que eu participei, o diretor dizia que eu não tinha qualificação, eu não era engraçado, que eu não sabia falar, porque era o primeiro teatro, foi um religioso sobre Abraão e Sara, então dizia que eu não tinha voz, porque tinha canto no meio, Tá. e enfim. E eu, quando surgiu a oportunidade de ir para essa atividade, fui nessa fase também de ir para a atividade da igreja no Aí acampamento. você quis mostrar que você tinha talento, foi isso? Não, na verdade, eu fui convidado pelos jovens, eu era recém, eu me batizei com 15 anos, fazia meses que eu estava ali. E aí o jovem disse, você vai gostar, é um acampamento legal, numa chácara e coisa e tal, e tem isso de atividade, e tem atividade de show de talentos. Eu falei, putz, show de talentos? Eu já sou criticado lá de não ter talento. Ele falou, não, cara, lá ninguém vai ficar Te criticando. observando, criticando, você tem que criar alguma coisa para ser engraçado. E aí você criou o Chaplin. Aí eu resolvi fazer o Chaplin. Falei, já que eu sou considerado pelo meu Ah. diretor que eu não tenho essas qualidades, eu vou fazer uma coisa de mímica. Vou fazer o Chaplin, que era um dos personagens que eu sempre amei, foi o primeiro personagem que eu me apaixonei. E aí eu assisti vários filmes, e daí peguei um e fiquei naquele por acho Para que 15 pegar os vezes. jeitos dele. E foi numa locadora de vídeo, que não tinha naquela época
tecnologia que tem hoje. Eu fui numa locadora e fiquei assistindo o dia inteiro. E aí, enfim, daí eu resolvi criar. Aí fez o Chaplin para o povo. Fiz o Chaplin para o povo naquela atividade. Como é que o Chaplin se saiu? Conta para nós. Foi muito bom para mim, foi muito gostoso e foi dolorido. Você caiu, né? Não pela queda, mas é que eu usei. A hora que eu fui para lá, eu tive um momento, no livro eu falo sobre isso, mais detalhe, para não entrar em pequenos detalhes aqui, como é que eu descobri a roupa para o personagem, coisa e tal. Mas, enfim, eu já tinha ido com a roupa certa para isso, uma roupa antiga e tal, para ser do Chaplin, tinha comprado o chapéuzinho e tinha emprestado uma bengala e estava lá. E na hora eu esqueci do preto, da maquiagem preta. Eu tinha só o pó, o que eu usava, talco naquela época, só para passar no rosto, assim, ficar mais claro, como o Chaplin. E aí, quando eu vi, eu tinha uma tinta, uma latinha de tinta que estava ali. Você usou a latinha de tinta? Eu usei a latinha de tinta e fiz o bigode, fiz que eu acho que é meio escuro do Chaplin, né, da época, enfim, que era a característica, e fiz e fui fazer o personagem. Como é que o povo reagiu? Eu não tinha percebido que aquela tinta ali era tinta de parede, que não sai fácil assim, não. Quando eu fui tirar depois, eu não chorava. Saía. Não, demorou 2 dias para sair tudo e ainda assim ficou tudo vermelho, meio na pele. Mas e aí, como é que foi? Aí eu entrei na cena lá, aí era um atrás do outro. A hora que me coloquei lá, só tinha uma cadeira. Aí você tinha e aí tudo que eu tinha bolado fugiu, me deu um branco. E agora, o que eu faço? Eu tenho a cadeira. Começou a improvisar. Fui improvisar. E esse foi o ponto permanente em todo o trabalho que eu faço para animar as pessoas ou para alegrar. É o improviso. É o improviso. Eu não tinha facilidade de decorar, isso eu tive sempre uma dificuldade em decorar. Mas eu acho isso ótimo, porque o improviso mostra que você tem talento, porque sai de uma forma natural. Foi o que eu aprendi com os anos depois, né? Mas isso eu, no momento, estava meio preocupado. E os jovens gostaram do seu Chaplin? Olha, eu acho que tudo baseou em um único jovem, um americano que estava lá, que era o Ben, e ele era engraçado, porque assim, era um menino grandão e coisa e tal, e então ele tinha mais acesso à questão do Chaplin naquela época, eu acho, por ser americano. Enfim, eu sei que sentei e não sabia o que fazer, e aí eu comecei. Eu lembro que eu tinha deixado um lenço aqui no bolso do paletó, que era onde eu tinha guardado o que sobrou do talco. Não era para eu usar, eu só tinha guardado ali para não ficar espalhando e tal. E aí eu fui olhando para todo mundo, fazendo careta, e eu percebi que alguns não riam, outros davam risada. Aí veio a insegurança, a voz do diretor dizendo que ele não nasceu para isso. Você não nasceu para isso. Aí nessa hora eu falei, quer dizer uma coisa? Eu vou começar a fazer as coisas que vier na cabeça primeiro. Aí eu vi um rapaz comendo uma banana. Eu fui lá e tirei a banana dele. O pessoal olhou e deu risada porque tirou a banana dele. Ele ficou com a cara assim. Eu peguei a banana e comi, e pus a banana inteira na boca. Nossa! E à medida que eu fazia, e estava difícil porque ela estava inteira, eu via que eles davam risada. E aí então, você eu vi começou que era a coisa. A aí comecei a fazer. E quase que eu engasguei, mas aí saíam uns pedaços para fora e sem querer. E eles davam mais risada. Aí eu fiz sair mais ainda. Então não era mais só o Ben que olhava para você, era todo mundo. O Ben foi o primeiro a dar a gargalhada gostosa. E aí, isso eu não percebi na hora. Isso anos depois eu fui perceber que faz parte do que eu vou ensinar na técnica aqui. É muito engraçado. Porque daí assim, aí eu comecei a fazer e eu vi que ainda não estava na coisa e tal. Aí nisso eu puxei o lenço. Quando eu puxei o lenço, veio todo o pó. Todo o pó do talco, blá, blá. E aí o pessoal dava mais risada, eu não enxergava, porque aquilo ficou na globo. E aí eu tentava levantar e caía, e aí eles riam. E aí eu falei, bom, se eu cair e eles riram, então eu vou fazer uma outra queda mais ridícula para ver se eles riem. Então eu sentei na cadeira, botei o pé por trás da perna da cadeira e fui fazer um movimento e puxei. Quando eu puxei, caiu com tudo. Caí com tudo. E quando eu caí com tudo, doeu as costas, mas eles fazer os outros felizes às vezes dói. Às vezes dói. Tá, o Chaplin. Começou com o Chaplin. Vamos falar. Isso foi de uma brincadeira, foi numa atividade só. Sim. Anos depois, eu trabalhei sempre na área de contabilidade, trabalhei com eventos, bamirindos, mas depois
apareceu uma oportunidade de fazer o primeiro personagem, que era o Chaplin, numa atividade do Banco Bamerindos. Que era o treinamento para os funcionários? Era um treinamento, mas era uma coisa gratuita. Assim, eu era funcionário, então eu falei, eu tenho uma ideia, eu posso animar isso desse jeito. Legal. Você se ofereceu para animar o pessoal no evento do banco. Do próprio banco. E fiz. E deu certo, o pessoal gostou. Eu falei, vou começar a vender isso. Então eu trabalhava lá, eu era recém-casado com a Silvia. A Silvia estava grávida do Diego, do primeiro filho. E então eu comecei a fazer essas interpretações e apresentar em algumas coisas. E aí começou a surgir a primeira área que eu comecei a atuar antes de ser palestrante foi casamentos, que foi o mercado que começou a aparecer. Eu ia muito em casamento e percebi que havia uma brecha no casamento, que é o momento que você fez a cerimônia, aí, ou seja, no salão, qualquer lugar que tenha, e tem um jantar ou um almoço, então tem ali, o pessoal participou da cerimônia de casamento, tudo bem. Vão comer. Vão comer. Mas aí os noivos não estão lá porque vão tirar foto. Vão tirar foto. E geralmente, às vezes, demora mais do que se programou. E naquela lacuna... Aquela lacuna, você está no restaurante, às vezes, dependendo do que você fechou de acordo, vem um aperitivo. E eu percebi que o pessoal às vezes ficava cansado, porque estava demorando. De esperar os noivos chegarem. Então eu usei o Chaplin para isso. Então, você oferecia para os noivos de entreter os convidados enquanto eles tiravam... Nossa, que incrível! Só o Chaplin. Não me veio mais nada na cabeça. Primeiro casamento que eu vendi... Mas aí depois você fez vários casamentos. Fiz vários casamentos. E aí você criou outros personagens. Fui criando um atrás do outro. Mas conta para nós. Pela necessidade deles. Fala aí. O Chaplin, ele entrava com brincadeiras nas mesas. Eu ia mesa por mesa e pum, dava aquela coisa. Depois, então, eu percebi que dava para fazer algo mais. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você criava o personagem que você queria ou algum casal de noivos, pais da noiva, que gostavam da ideia, falavam, nós queremos um outro personagem, não queremos o Chaplin. Eles pediam? Sempre pediam. Era isso que acontecia. Porque, como é que acontece? Quando eu vendi a ideia, eu comecei a frequentar vários lugares que tinha casamentos e coisa e tal, e mandar mensagem. Sim. Quando eu conseguia ter uma abordagem com um casal, normalmente era a noiva. Que pedia. Que queria fazer. A mulherada que mandava no casamento, não é? O noivo só quer estar lá e casar. E aí, assim, então quando eu sentava com ela, eu explicava, eu tenho Chaplin, assim, coisa e tal, eu faço isso. Aí você tem alguma outra coisa que... A primeira vez que eu criei o segundo personagem, foi uma situação onde ela dizia, puxa, eu queria fazer uma brincadeira. Eu e meu noivo nos damos muito bem, nós somos muito palhaços um com o outro. Eu queria mexer com ele, mas eu queria fazer uma coisa mais forte. Mais forte, o que você quer fazer? Não, sei lá, não dá para você criar um personagem feminino que pudesse dizer que, por exemplo, que é a antiga namorada dele? Aí você criou o quê? Aí eu criei a Nega Fulô. Nega Fulô? Era uma negona. Era uma negona. Vamos botar aqui para o pessoal ver a foto. Eu tive que aprender a andar de salto. Para divertir os convidados. Porque daí eu percebi que a coisa não seria só você estar caracterizado. Então eu criei um personagem que ele fosse exagerado, bunda bem grande, os peitos bem grandes e bem maquiado, uma cabeleira, coisa e tal, enfim. E aí eu percebi que... Então o primeiro casamento que eu fiz, eu comecei com o Chaplin. Daí nesse casamento não dava para eu fazer os dois. Aí foi só a negona? Eu fiz só a negona. No terceiro eu já consegui fazer os dois. Eu fazia o Chaplin nesse momento, só entretia e vinha com a nega na hora que o casal chegava. Que interessante. Então eu entretia os convidados nesse período desse momento com o Chaplin, com várias brincadeiras, e aí eu fazia um baralho mágico que aparecia só baralho, de repente era a foto, todas as cartas eram os noivos, e isso ia divertindo e ia fazendo mês por mês, e cada mesa tinha uma característica diferente. Às vezes a negona trazia os noivos para a festa? Não. E fechou essa parte, aí eu era avisado que eu combinava com quem me contratou, para me avisar quando fosse pelo menos 20 minutos, meia hora antes, 20 minutos antes, no máximo, mas meia hora eu ia ideal, ou 20 minutos, porque geralmente a pessoa levava mais de uma hora. E aí eles me avisavam, eu saía do Chaplin, sumia, ia para o local onde pudesse, geralmente, às vezes era na cozinha do restaurante, aí eu trocava e fazia outro personagem. Eu tinha que ser muito rápido.
Mas eu fazia, e vocês vão ver pelas fotos do Chaplin da nega, a diferença enorme que tem Enorme, na enorme. maquiagem. Então eu transformava, e nessa hora que eles iam entrar, eu estava com o microfone escondido, mas já caracterizado, e aí eu convidava, pessoal, muito bem, nós vamos receber os noivos, eu queria uma salva de palmas, falando com uma voz normal, natural, né? Eu queria uma salva de palmas para vocês, noivo fulano e fulano, e coisa e tal, eles vão entrar agora, por favor, uma salva de palmas, eles entraram, coisa e tal, aí o noivo vai dar o beijo da noiva, coisa e tal, e vai cortar o bolo, bom, aí, nesse momento, antes de que começasse realmente daí a parte Do pessoal na focar verdade, nos ali noivos. os noivos entravam e fazia aquela coisa tudo, e aí A eu negona puxava, chegava. aí nesse momento eu dizia, ó, então agora eu peço que o noivo fique no centro do palco, porque a noiva tem uma Surpresa. surpresa para ele. Ah, que legal, era E aí o negona. cara, então, ficava surpresa para mim, o que é, né? Ele ia lá para o meio, coisa e tal, todo preocupado, e aí eu, ainda escondido no microfone, então, muito bem. Olha, fulano, está aqui a pedido da noiva, então nós resolvemos trazer para fazer uma conversa com você aqui, uma homenagem a você, uma pessoa que marcou muito na sua vida. Ai, era uma ex. Aí ele, muito na minha vida, ele olhava para a noiva, e a noiva se rachava de rir. E ele dizia, olha, nós estamos trazendo aqui a sua primeira namorada. Ah, e era negona. E era negona. Ótima ideia, Berlim. Eu punha a música, eu pedia para a banda tocar New York, New York, Ah. e eu entrava com a nega aí mudando de voz. Tá. Fala mais. Além do Chaplin, da negona, teve algum outro personagem que você criou para casamento ou para outra festa? Teve uma festa de 15 anos que eu precisei criar uma velhinha. Uma velhinha. Eu chamava de Vovó Naná. Vovó Naná. Põe a Vovó Naná aí na tela para o povo ver a Vovó Naná que ele criou. A Vovó Naná foi criada por causa que assim, eu fazia muito 15 anos também, e nesse caso foi uma cliente que eu já tinha me contratado 3 vezes para festas diferentes que ela fez, e ela tinha um casal, não, ela tinha um casal de gêmeos, um par de gêmeos de rapazes, e ela não tinha filho, menina. Então ela falou, não, eu quero fazer 15 anos dos meus filhos. Sim. Bem, mesmo sendo menino, que normalmente são as meninas que gostam disso. Faz 15 anos é menina, geralmente. Mas eu quero fazer isso, tá bom, vamos lá. E aí ela queria uma velha, é isso? A opção que eu dei para ela era o Chaplin e a nega, e ela falou, não, eu ela quero falou, um outro personagem. Cria um personagem, porque a avó deles, uma das avós já havia falecido, mas era uma avó muito brincalhona, querida e coisa e tal, e ela queria que eu criasse uma... Como era o nome dessa vovó? A dela mesmo chamava... Não lembro qual é o nome agora. Mas você criou uma Eu criei o Vovó Naná. A Vovó Naná. Na época eu não tinha ideia do que fazer, aí eu falei, Naná, como eu chamava às vezes a Natasha, minha filha. Tá bom. Vou pôr Naná aqui, pronto. E aí ficou Vovó Naná. E aí eu comecei a fazer, eu fiz isso nessa festa, você pode ver pela foto. E aí tem a segunda foto que eu acabei usando ela, a Vovó Naná, num evento da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, no Dia Internacional das Mulheres. A Cida Borghetti, que foi vice-governadora do Paraná, me convidou, ela conhecia meus personagens, ela conhecia meu trabalho todo, e aí ela me contratou, na verdade, não foi um convite. Para poder me contratou, ela era deputada estadual, e aí ela fez um evento, e a Assembleia Legislativa lotada de mulheres, líderes empresariais, empresárias, líderes políticas, lotado. Tinha mais de 300 pessoas dentro da Assembleia. E ela convidou a Vovó Naná. E ela convidou a Vovó Naná para fazer uma apresentação em homenagem à mulher e, ao mesmo tempo, fazer uma interação de yoga do Rio, yoga da gargalhada. E eu fui para Palanque. Amigo, uma pequena pausa no seu vídeo, só para te pedir. Dá um like nesse vídeo se você gostou. Isso ajuda o canal a ser divulgado e o YouTube entregar para outras pessoas que talvez gostem desse conteúdo. Muito obrigada. Eu quero que você fale dessa sua yoga da gargalhada. Fala para nós. Yoga da gargalhada. Você fez o quê? Você fez um curso? Você fez ou você que desenvolveu e criou a yoga da gargalhada? Não. Eu sempre criei várias brincadeiras. As brincadeiras todas surgiram mais quando eu comecei a fazer o voluntário como médico palhaço nos hospitais.
Ah, E ele foi aí, médico palhaço nos hospitais. e aí, Conheceu até o famoso, verdadeiro Patch Patch Adams, Adams, do filme do Robin Williams, Robin que Williams, representou. Ele conheceu o verdadeiro Patch Adams enquanto fazia esse trabalho do médico no nos hospital. hospitais, exatamente. E, E e, e aí ali é que eu você. criei muitas brincadeiras E aí para poder a yoga interagir. da gargalhada foi criada aí? Não, eu conheci o Pat, e ele esteve em Curitiba, e eu conheci ele pessoalmente. Tem um livro que ele autografou, inclusive, que é esse aqui, Pat Adams, O Amor é Contagioso, tá? A Ah, Terapia do Amor, como chamava, isso tá aqui, em português. tá. E aqui vem a dedicação dele no dia que nós nos conhecemos, Que e que daí legal. ele autografou para mim. Eu passei um dia inteiro com ele, Ai, que cuidando dele, fui ótimo. convidado para cuidar dele, Que por ótimo. causa da minha intervenção nos hospitais. Foi o primeiro programa de médico palhaço em Curitiba, fui eu que criei. Você E se vestia de médico enquanto visitava esses pacientes ou você se vestia de palhaço? eu era uma mistura dos dois. Então, era Eu um chamava de médico. médico palhaço porque Tá. eu usava o jaleco branco com uma roupa colorida. Então não era a roupa do Ah, Chaplin mesmo, era uma roupa colorida. Eu usava a característica do Chaplin, do bigodinho. Então o meu nome era de Dr. Carlitos. doutor Então eu usava o Carlitos. chapeuzinho, E eu usava a tô bengala. sabendo, Berlim, que teve um lugar aí que você fazia esse trabalho como médico palhaço, que um dos médicos lá, que era o Bambambam, Bam Bam, ele colocou o nome dele lá, porque tinha um painel com os nomes dos médicos, o andar que eles estavam, essas coisas todas. Botaram o nome dele, não é? Foi assim. Eu fui em grandes hospitais lá, né? O Pequeno Príncipe, fui no hospital evangélico, Oferecer isso. oferecer, nem hospital aceitava. Na verdade, o primeiro hospital que aceitou foi o Hospital Menino Deus, do doutor Luiz Cagliari. E foi ele que botou seu nome lá na E placa? aí, logo que eu expliquei para ele o que era e que eu não tinha, porque os outros hospitais é assim: ah, tá, você é formado em ator? Eu falei, não, eu fiz o curso de Ah, ator, tá, sou formado em ator, mas não tinha o DRT porque não me deram. Eu falei, tá. ah, não, não, não. Ah, você já fez médico palhaço? Não, eu quero mostrar para vocês o que eu sei fazer, baseado no filme. Isso. Ah, não, não, não. Você tem destaque? Você tem know-how sobre isso? Entendi. Não. Então, eu não tinha características que eles queriam. Mas Quando aí eu um cheguei aceitou. no hospital do Dr. Luiz, era um hospital pequeno e pediátrico, e ele, na hora, que é isso? Claro que Vamos pode. trabalhar junto, vamos criar junto. Se você fizer alguma coisa errada, eu te ensino. Beleza, vamos lá. E comecei. Ele também já tinha visto o filme, já tinha lido o livro. Ele falou, não, eu acho maravilhoso isso. Manda bala, faz o que você achar que tem que fazer e eu analiso. Gostou tanto E que ele botou seu nome gostou. na placa. A entrada do hospital estava lá, doutor Luiz Cagliari, que era pediatra e cirurgião. Aí tinha Aham. lá o doutor Cândido, que era de câncer, médico de câncer. E aí estava os outros, e lá embaixo estava doutor Luiz, não, doutor Carlitos, Doutor Carlitos, médico da alegria. médico da alegria. Era o Luiz Berlim. Eu estava no quadro de Só para que médicos. vocês saibam, esse trabalho que ele fez em hospital de Doutor da Alegria foi parar na revista Veja, capa da revista Foi Veja. capa da Bota a revista capa da Veja. revista Veja aí para a gente ver. Capa da E, revista Veja. E aí tem outra página aí que vocês vão poder ver a foto, eu com a minha equipe. Então, nessa ocasião, a revista Veja, ela tem uma circulação enorme, nacional brasileira, nacional é. brasileira. E ela tem, nas capitais, ela cria um encarte que é chamado o Veja Local, né, que Ah, ele circula no estado, tá. E aí no na seu capital. estado eles E aí, fizeram. no encarte do estado do Paraná, que era milhões de pessoas que recebiam, Aham, tinha. estava lá na capa desse aí que se A pode ver ali gente na vai foto, pôr, é. fala ali a experiência dentro dos hospitais. E no Ah, miolo, exatamente o miolo, como vocês vêem na outra foto, aparece a minha equipe falando o trabalho que eu fazia. que E é um trabalho legal. voluntário para o hospital. A gente buscava patrocínio, mas nunca conseguia patrocínio na época. Então era voluntário. Mas depois que você Eu foi passei parar, 2 anos como depois que você voluntário. foi parar na Veja, os outros hospitais te contrataram ou não? Sim, como começaram a contratar. Aí Porque foi ficou mais assim, conhecida do jeito que eles queriam. exatamente, porque essa questão de credencial que muitas vezes as pessoas pedem e que tem. Mas eu comecei a fazer em vários hospitais e, na verdade, os 2 hospitais que mais concentrou trabalho acabou sendo o Hospital Pequeno Menino Deus, do Dr. Tá. Luiz, e o Hospital Evangélico.
Você, por Eu acaso, fiz por muitos fala no anos. seu livro que está para ser lançado agora, a respeito da ioga da ioga da gargalhada? Falo. Eu, gargalhada, algum tempo depois, eu sempre busquei buscar conhecimento na área da felicidade. Uma coisa que sempre me atraiu muito, fazer os outros felizes. Eu percebia que naturalmente eu conseguia fazer isso. As pessoas gostavam, E ou me você chamavam de ficava palhaço, ou me feliz? chamavam... Sim, o que me dá mais felicidade é ver os outros felizes. Então, assim, eu curtia pra caramba isso. Aham, Eu acho que é assim que a gente tem que viver a vida. Você tem que curtir cada momento. Porque, aham. na verdade, assim, você não sabe o que vai acontecer amanhã, É, né? É uma surpresa. A única coisa que você sabe é que você está vivo, que é. você nasceu. O que vai acontecer depois e quando será, Você não você não sabe. sabe. Tem situações como aconteceu com você. Você Quase morri, passou todo mundo pela sabe aqui no quase canal. morte, mas acabou voltando. Aham. Nem todos têm essa bênção que De você voltar, teve de né? voltar. Mesmo porque também, eu acho que cada um tem o seu momento, o É, seu tempo certo. é. Você tinha que estar aqui para continuar e poder partilhar isso. E eu descobri isso comigo. Eu tinha que fazer isso. As pessoas. Eu, mesmo quando eu não Você ganhava chegou a dinheiro com isso. criar, desenvolver algum tipo de palestra motivacional de alegria? Anos depois, eu entrei na área de palestras. Comecei a trabalhar com palestras. E a primeira palestra que criei foi a Ser Feliz Faz Bem, uma visão perceptiva da vida. Ok. E aí, o que acontece? Porque ao longo dos anos que eu fui fazendo vários cursos, eu fiz o curso de Yoga da Gargalhada com o Dr. Madan Kataria. Aham. Na verdade, o certificado que eu tenho ali é por uma mestre dele, de Portugal, que veio ao Brasil para fazer o curso e eu fiz com ela. Mais Ah, tarde, eu tive contato com o doutor... Eu liguei para a Índia para falar com o Dr. Madan, para conhecer e saber mais a respeito. Então, eu criei o primeiro Clube do Riso em Curitiba, o Clube da Gargalhada, como muitos chamam. como é que é esse clube do riso? O povo ia lá para dar risada, é? O pessoal vai para dar risada. Porque a yoga da gargalhada, diferente das outras coisas que eu andei aprendendo, você, com a arte, você tem várias formas de você dar gargalhada na comédia, por exemplo. Mas Certo. quando você vai assistir, por exemplo, um stand-up, eu já fiz stand-up, né? Eu Tá, fazia nas empresas o stand-up. tá. Eu criava um modelo de stand-up com os personagens para brincar com a situação dentro das companhias quando eu dava treinamento. Ah, Mas o que acontece? Normalmente, quando se faz o stand-up, ou quando você faz uma comédia que se vai, pode ver, sempre há algum ponto para puxar a graça, mas ele acaba atingindo alguém, ou atingindo alguma característica. Então, por ah. exemplo, você fala da loira burra, e aí, pô, mas a loira não vai gostar Não daquilo. vai, é O outro que verdade. vai ouvir aquilo vai dar É, risada, é. né? Como E, é que a, você e se trabalhava você isso? vê um ator falando lá no teatro, coisa e tal, pois é, e vocês estão rindo porque ela é loira e não faz jeito. E aí ele vê uma loira rindo, está vendo? Até ela consegue rir dela mesma. Então você fica meio ofensivo. Entendi. Faz parte do processo, Tá. mas é um pouco agressivo. Então, Madan Kataria, ele criou uma metodologia, na verdade, foi para uma coisa maluca, maluca, maluca. O Madan, ele é médico por profissão, mas é um yogi também. O senhor de idade bem avançada, mais de 80 anos, e é um cara assim, formidável, se vê ele rindo o tempo todo. Tá. Ele resolveu fazer uma pesquisa na época, e ele demonstra no projeto que, na verdade, o que acontece é o seguinte, faz mais de 25 anos que existe isso, Ah, eu já estou há eu estou há uns quase 20 anos já, 20 anos já que eu estou com a certificação do do projeto da projeto da gargalhada. Yoga da Gargalhada. E eu participo dos cursos, eu faço parte do programa internacional dele, e sempre estou tendo acompanhamento e recebo dele treinamento, Atualizações. atualizações e coisa e tal. Fui convidado agora para fazer o curso de embaixador da alegria para o estado de Utah. Temos embaixadores já nos Estados Unidos, tem embaixador em outros estados. Ah. Então eu vou fazer essa qualificação para ser o embaixador da alegria aqui. O que o embaixador da alegria faz? A função dele é dar cursos e formar instrutores de alegria. Então você é uma Ah. forma de você também ganhar dinheiro. Então ele Quer criou um dizer que modelo aquele bom. menino que estava fazendo Chaplin lá num acampamento com 16 anos conseguiu chegar até aí. Caramba, você não imaginava isso? Não, ao longo da minha vida toda eu tive vários desafios, ou Mas várias agora, Berlim, dificuldades que fizeram eu, é, por essa maneira de eu ser aham. alegre, superar essas coisas. Mas agora, eu estou vendo que você está com um projeto incrível. O Homem que Ensina a Felicidade. Você está escrevendo um livro. Sim. Eu quero que você conte isso para nós. Qual é o objetivo do livro? É ensinar a gente a ser feliz?
O objetivo, na verdade, é compartilhar as experiências. Então, o que eu fiz? Eu montei uma estrutura no livro, porque eu não quero ensinar as pessoas a serem felizes. Eu quero, na verdade, quando a gente diz o homem ensinar a felicidade, eu quero, na verdade, compartilhar coisas que me fizeram feliz. E que você acha que vai fazer outros felizes. Sim, mas eu ali apresento algumas técnicas. Então, por exemplo, no caso da yoga, da gargalhada, apresento a investigação apreciativa, que é uma metodologia criada aqui por um americano, que é você olhar o que há de melhor nas pessoas. Então, o que eu procuro mostrar no livro é como é que você pode ser feliz em situações diferentes. Então, eu conto minhas experiências de vida nisso. Conta para nós alguma experiência que você viveu. Como é que eu vou ser feliz se eu perdi alguém? Porque a morte é uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo tem. E como é que é? Fala aí, o homem que ensina a alegria. Eu atualmente estou estudando, eu estou fazendo 2 cursos atualmente para poder finalizar toda a compreensão. Você viveu alguma experiência a respeito disso? Vivi nos hospitais. A primeira delas foi no hospital. Então foi assim, eu estava no Hospital Menino Deus e o Dr. Cândido cuidava de câncer, chegou para mim um dia e disse, Dr. Luiz, ele me chamava Dr. Luiz. Ele falou, Dr. Carlito, seu personagem. Eu falei, Dr. Luiz. E aí, eu preciso de você. Eu falei, tá bom, o que você precisa? Não, eu tenho uma menina, Jéssica, e na verdade Jéssica é um nome que eu criei para não estar falando o nome verdadeiro da menina. Ótimo. Em respeito tanto a ela quanto à família dela. E aí, então, Quantos Jéssica, anos ela tinha? 9 anos de idade. Estava com câncer? Estava com leucemia grave, que precisava fazer uma cirurgia. E aí, e tinha uma característica específica, os pais tinham 60 anos, era assim, um nascimento bem... Sim, temporão, como eles chamam, temporão. E moravam no interior do estado, um lugar bem simplesinho. Muito bem. Aí o doutor Cândido falou, eu preciso de você agora. Eu falei, por quê? Eu quero que você vá visitar a Jéssica, ela tem 9 anos de idade, e ela perdeu a última chance de cirurgia. Eu falei, como assim perdeu a última chance? Não, porque existem algumas fases da evolução do câncer, e a última fase era essa, mas quando nós marcamos a cirurgia, ela teve um problema, supurou um apêndice, e aí então nós tivemos que fazer a cirurgia do apêndice, e ela está muito fraca, com muita dor, e nós não vamos mais conseguir recuperar. E acredito que ela deve ter no máximo 20 a 30 dias de vida. Mas, e eles queriam que você fosse lá fazer ela feliz? Foi o que eu perguntei. O que você quer que eu faça, doutor Cândido? Não, agora não é mais comigo, agora é com você. Comigo? Não comigo. Você vai ter que fazer essa menina ser feliz nos últimos dias dela. Aquilo mexeu comigo. Foi muito forte. Eu falei, doutor, não faça a mínima ideia. Eu falei, só vá e faça. E a minha intervenção é baseada na mesma na intervenção que eu fazia nos hospitais, é a mesma que os doutores da Alegrias fazem em São Paulo, e que o Big Apple Circle criou nos Estados Unidos. Você entra com uma permissão primeiro. Eu fiz curso depois com os doutores da Alegria e fiz com outros grupos também. Mas a permissão é quando você abre a porta, bate, knock knock, como o americano fala, não toque toque, mas knock knock, e abre a porta e faz uma pequena intervenção para ver se a pessoa vai te permitir entrar, o paciente. Nossa, gostei disso. E aí, então, essa permissão é muito importante, porque você já vai ver se você vai ser recebido ou não. Porque a pessoa tem que estar aberta, de certa forma, para receber qualquer intervenção. Isso em qualquer situação. Então, essa forma de permissão, de acordo com a profissão, ela trabalha de forma diferente. Eu aprendi, aí, quando você foi nesse momento, fazer isso. Fez um knock-knock. Eu fiz o knock-knock, abri a porta, fiz uma intervenção rápida, ela deu risada, ela com os olhos, já deu a permissão. Te deu a permissão com os olhos. E eu entrei e comecei a fazer intervenção. Eu tenho uma galinha chamada Hermenegilda, trouxe que é a minha companheira. Hoje não está aqui a galinha, mas tem uma foto da galinha para pôr aí também. E aí a Hermenegilda, então, eu comecei a interagir com ela, e brincar e coisa e tal, e a menina dava risada, e eu fui. E aí, como sempre comigo, quantas vezes você viu essa menina? Porque o cara falou que ela tinha 30 dias. 30 dias. Foram 2 semanas inteiras que eu visitei ela todos os dias. Por 2 semanas? A intervenção, normalmente, no hospital, eu fazia 2 vezes na semana. Para dar tempo da pessoa... Porque assim, quando você ele fazia tipo terça e quinta num lugar, segunda e quarta no outro hospital. Faz sentido. Para que a pessoa tenha um tempo de efeito do riso
e depois dá uma acalmada, porque daí volta a dor, volta a Mas preocupação. no caso E aí, no terceiro dela, dia, eu volto. você foi todos os No dias? caso dela, como ele havia me dito que eram Que ela tinha poucos dias, poucos dias e de que vida. eu precisava despertar nela felicidade no fim de vida. Você a viu todos os dias? Todos os dias. E ela morreu? Ela morreu em 3 semanas. Quando ela saiu do hospital 2 semanas depois e voltou para casa, o doutor Gani me ligou e falou: você pode ir comigo lá para ajudar, dar uma ideia? Porque foi muito bom o que você fez. Ela fala de você o tempo todo. Aí queria que levar você para casa para visitar ela. Para casa para visitar. E marcamos, e no dia seguinte ele falou: desculpa, mas não vou mais. Era 100 quilômetros de distância. Ele falou: não dá porque ela acabou de falecer. Mas o que deu marcou ali uma coisa interessante. Quando eu comecei a fazer a intervenção, e ela rindo, de repente ela começou a chorar. Falei: opa, peraí. De um jeito engraçado com o personagem. Você está chorando? Vamos parar. Não é por aqui. Não, por favor. Por quê? Não, é uma dor tão gostosa. Ela estava feliz de poder rir com a dor que ela estava sentindo. Ou seja, ela ria, sentia dor, mas ainda assim ela precisava mais do riso. Isso me fez entender que você, nesse momento, realmente pode mudar o fim de vida da pessoa. Ele pode ser mais agradável, porque ela não sabia que ela estava para morrer. O médico não contou para os pais, mas ela sabia. A pessoa, quando está para morrer, ela sabe que isso vai acontecer. Berlim, você sabe o que isso aí está me ensinando? Presta atenção. Ela estava rindo e quando ela ria, ela sentia dor, mas ainda assim, mesmo chorando com a dor, ela queria que ele continuasse fazendo ela rir. Sim. Isso é um exemplo de como a gente pode ser feliz nos momentos difíceis da nossa vida. Exatamente. A gente tem que aprender a, mesmo na dor, rir. Sim. Isso me fez buscar mais conhecimento nessa área. Comecei a estudar e pesquisar e encontrei o livro da Elizabeth, que é uma médica que foi muito rejeitada, que era normal na época da década de 40, antes até, os médicos, as mulheres que estavam entrando nessa área e coisa e tal, havia uma certa rejeição com política e com outras profissões que as mulheres adquiriram com o passar dos anos. Mas, no caso dela, ela começou a pesquisar pessoas que estão para morrer. Ela entrevistou várias pessoas. E esse livro, para mim, foi um curso quase, porque eu li várias vezes para poder entender como é que era o processo de fazer isso. E eu tive várias oportunidades de trabalhar com isso. E uma vez eu fui convidado, nessa vez eu fui pago. Eu sempre fui voluntário nessa parte do hospital. O pagamento dele era fazer os outros felizes, mas dessa vez eles pagaram. Para mim já era suficiente. Até que um médico me chamou e falou: eu quero contratar você. Eu falei: contratar bem para quê? Não, eu quero contratar você na minha clínica. Eu falei: tá bom, o que você quer? Não, eu quero que você... Ele cuidava de queimaduras de 4º grau. Quando a queimadura é de 4º grau, e você conseguiu depois de fazer toda a cura da pessoa que ficou queimada, ela fica com a pele totalmente repuxada. Ela fica toda presa. Então, ele tinha que fazer uma massagem para esticamento da pele. Isso depois que a pessoa se recuperou, meses depois que saiu do hospital. Então, só que quando você faz a massagem para esticar a pele... Deve doer. Dói pra caramba. Dói porque a pessoa ainda tem... Era isso que ele queria, que você entrasse nessa hora? Eu era para ser a pré-consulta. Então, a pessoa chegava na clínica e a recepcionista chegava, geralmente eram crianças. Ele trabalhava com crianças e como eu já tinha trabalhado muito com criança, mas também com idosos e tal, ele queria eu especificamente nessa parte. Eu fiquei algum tempo trabalhando para ele. Ele me pagava por consulta que eu realizava. E aí, então, assim, eu estava ele tinha várias salas de atendimento, né, de consulta, uma sala de médico mesmo, com tudo, toda a estrutura normal ali. E aí, então, a mãe com a criança chegava, o pai, e aí, geralmente, crianças de 12 anos, que eu atendi foram na média de 12, 14, teve uma de 13, nessa média, 12 a 14. Enfim, aí chegava e a recepcionista, muito bem, antes de continuar o tratamento, nós temos um programa novo agora. Você vai ter que passar pela pré-consulta. Que é o Dr. Carlito. Que é o Dr. Carlito. E a mãe dizia: mas o que é isso, doutor? Fique tranquilo, é um médico novo que nós contratamos, que está aqui, que tem uma especialidade extremamente diferente, e ele é a pré-consulta, é a preparação para o tratamento. Como é que era essa preparação para a dor? E aí, então... Preparação para a dor.
Quando eles entravam na minha sala, batia na porta, eu abria a porta com aquela caracterização. Características do Dr. Carlito. Eu vou mandar uma foto para você colocar do médico palhaço. E aí, de cara, o Piá já olhava para mim e já dava risada. A mãe, então, não sabia o que fazer. Ficava, o que é isso? Falei, por favor, entre aqui. Papai sentava e aí começava. Eu criei uma forma de consulta hilária, totalmente sem noção nenhuma. E aí começava a fazer intervenções, usava um pouco da yoga da gargalhada, usava um pouco de outro exercício. Então, existem alguns exercícios que você... a yoga da gargalhada, ela foi criada baseada em cima de que nosso cérebro, ele aceita aquilo que você fala para ele. É verdade. E o que quer que você fale, ele acredita. Ele acredita. Cuidado com isso. Por isso que as escritoras dizem que pela palavra você vive, pela palavra você morre, porque é real. E isso na psicologia também fala muito. Eu estou estudando psicologia positiva e trabalha muito essa questão. E você usava isso nessa já eu usava na pré-consulta da psicologia positiva, que naquela época não era tão forte como ela é hoje. O que você fazia? E eu não tinha tanto Fala para mim, eu estou curiosa. Como é que era? Então, assim, o que acontece é que, assim, quando você dá uma gargalhada gostosa, natural, você, por 15 minutos rindo naturalmente, você vai perceber que você fica feliz por muito mais tempo. Porque, na verdade, quando você começa a dar uma gargalhada gostosa, seu cérebro deve criar... o seu cérebro começa a produzir endorfina e serotonina, que são as químicas que são para felicidade, bem-estar e tudo mais. Então, você fazia eles rirem para eles se prepararem. Pois é, mas quando eu falei ali atrás sobre que na comédia você usa o estereótipo para fazer rir, e isso não é legal para alguém, o Madagatar criou a forma de fazer isso, de enganar o cérebro. Então ele descobriu que se você, por 15 minutos, ri falso... Eu não estou rindo normal. Se você fizer por 15 minutos um riso falso, o seu cérebro vai entender que você está rindo de verdade. Não, mas aí, esse é o efeito que dá. Então, quando a primeira técnica que eu usava era isso. Eu dizia, faz um riso falso. A pessoa, eu tô com dor, que riso que eu vou fazer? A mãe, da onde isso? Não, então eu vou ensinar você a fazer riso falso. E eu começava a dar gargalhada. E a criança começava a rir naturalmente, igual eu fiz Como agora. você fez, ela acabava, a mãe... É contagiante, gente. Geralmente é assim, ou era a criança ou era a mãe. Mas quem era o segundo a rir, o terceiro já passava. Nossa, então, o Madan criou 1.250 incrível. tipos de exercícios diferentes para você rir falsamente, para que o cérebro entenda que você está rindo de verdade. E aí ele produz os mesmos químicos, serotonina e endorfina. Você engana seu cérebro, Você engana seu cérebro e você daí começa a rir de verdade. Adorei, Felipe. Em qualquer momento de dor ou problema, se você usar essa técnica, funciona. E essa técnica está no livro? Está no livro, tem vários exercícios. Então, eu vou ensinar um rapidinho aí para você. Vai. Então, faz junto comigo assim. Tá bom. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Você também, faz junto comigo, vamos lá. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Mais rápido. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Não tem como você não rir. Não tem. Pessoal, uma pausa rapidinha só para te dizer, por favor, se inscreve aí no nosso canal, ajuda o canal a crescer, isso vai fazer com que ele seja compartilhado com mais pessoas que gostam desse conteúdo. Obrigada. E outra coisa, o dicionário fala que ridículo, o que significa ridículo? Eu não sei. Ridículo é qualquer coisa. Eu vou te passar aqui. Não é normal, o que diz o dicionário sobre isso? Eu salvei aqui. Ridículo. Ridículo. Vamos lá ver aqui o que diz o dicionário nisso aqui. Muito bem. Ridículo. Não encontrei. Não tem problema, pode demorar. Mas eu sei de cabeça, não tem problema. Eu sei de cabeça. Ridículo, na verdade, no dicionário brasileiro, o significado dele significa pessoa de fácil riso. Pessoa que faz rir facilmente. Ridículo é a pessoa que faz alguém rir facilmente? O ridículo é a pessoa... por exemplo, assim, eu gosto de vestir amarelo e visto com tênis e com coisa e tal. E às vezes a característica que eu tô, para algumas pessoas, é ridículo. Então ela me vê engraçado. Não, isso é ridículo. Eu não faria isso. Eu não me vestiria desse jeito. O ridículo, na verdade,
ele vem baseado da antiga Europa medieval, baseado nos bobo da corte. E ele era o ridículo e fazia Ele o era o povo ridículo rir. e fazia o povo rir. Oh my Mas God. existem alguns bobos da corte que ficaram famosos. Eram muito conhecidos. Um deles porque era do rei Luís da França. Luiz alguma coisa. Alguma coisa. Tá. Um dos Luís, o sétimo, Luís VII, alguma coisa assim. Ele era, não lembro o nome dele agora, mas ele é o cara, ele ficou muito conhecido por ser o grande bobo da corte que fazia críticas políticas em piadas e sem ofender as pessoas. E fazia todo mundo E rir. todo mundo ria daquilo. Ele era ridículo, Mas ele fazia o povo rir. alertava ao rei das falsas amizades que o rei tinha. Através da... Em público, na festa, no jantar do rei. Isso é um talento, gente. O bobo da corte era o mais bem pago que existia naquela época. Caramba. Porque ele era o cara de confiança do rei ou do imperador para que ele pudesse alegrar o momento usando do ridículo. Você está falando disso no seu livro também? Falo, porque eu cito uma parte lá do livro contando um pouquinho sobre isso, porque esse também é o mesmo princípio usado. Eu fiz o curso de mímica com Everton Ferrer, lá do Brasil, que na hierarquia, não, na genealogia, vamos dizer assim, na árvore dele profissional. Então, eu fiz o curso com o Everton fiz com a Cunha, que é da América do Sul, não lembro o país agora, e a Cunha fez direto com Marcel Marceau. Marcel Marceau é considerado, dos últimos 100 anos, o melhor mímico que nós já tivemos. Ah, é? É um mímico fabuloso. Ele faleceu há alguns anos, eu pude conhecê-lo em Curitiba, não, em São Paulo, eu fui numa apresentação dele e conheci ele pessoalmente, porque isso é uma coisa que eu sempre fiz, conhecer pessoalmente quem criava as coisas. Você gostava de No caso fazer. do Madan, como eu não conheci pessoalmente, eu liguei para a Índia para falar com ele, para conversar com ele. Entendi. Então, assim, então, nessa linha da mímica, e daí Marceau se inspira nos bobos da corte e na comédia italiana, né? Que a comédia italiana ela é a base para a mímica no mundo todo. Você também teve uma personagem italiana, você me falou, não tenho uma personagem italiana, a Luísa. Ela fazia os casamentos também? Fazia os casamentos. Ou nas empresas? Fiz algumas empresas, mas a maioria era casamento. Eu criei essa personagem, que era uma família italiana e queria uma matriarca. Entendi. Então eu criei uma personagem que era a Luísa para fazer isso. E então, assim, quando você está fazendo os exercícios, voltando ao ridículo que eu falei. Isso. Então, tem uma parte da palestra que eu comecei a usar na palestra, que era assim, ok, você consegue rir de você mesmo? Você consegue rir de você mesmo? Eu acho que sim, às vezes eu faço umas besteiras que eu falo, mãe. Mas aí, assim, então eu peço para a pessoa, olhe de cima e embaixo você. Você se sente ridículo em alguma coisa? Tem alguma coisa em você que você... Procure achar alguma coisa ridícula em você. Ai, meu pai do céu. Quando a gente vai olhar para nós mesmos para procurar o ridículo, a gente não consegue. Ah, é? Não. Porque a gente tem o estereótipo que o ridículo é o pior. Ah. Eu não sou ridículo. Eu não vou ser ridículo para os outros. Mas quando você entende o que é ser ridículo, na verdade, a Idade Média era o que fazia o povo rir. Era o segundo cargo mais remunerado lá no reino. No reino. Porque o que acontece é que quando você está no ridículo, você se despoja totalmente do seu sua pompa, ego, da sua forma, sua pompa, e você começa a trabalhar com uma coisa natural tua. Poxa vida. Então, assim, é engraçado que também as escrituras falam, tem um tempo para você ser criança, tempo para ser adulto. Sim, Eclesiastes. E às vezes a gente faz confusão para isso. Porque a gente pensa, não, meu tempo de criança era ser criança. Não. Se eu fizer isso agora, eu vou ser ridícula, não é? Quando o Senhor falou sobre seja como criança, o que ele queria dizer com aquilo? Eu pensei muito sobre essa escritura por muitos anos também. E aí eu entendi uma coisa interessante. Quando você é a sua criança interior, você tem duas características maravilhosas para você trabalhar. Primeiro, que a criança
ela é, ela é pura. Uhum. Então, eu acredito que o Salvador falava sobre a pureza, quando ele fala de você Para a gente ser voltar a igual às ser crianças. criança. Segundo, ah, você é natural. Além de puro, você é natural. Então, você vê graça em tudo. As crianças veem graça em qualquer coisa. Eu vejo as minhas netinhas, você também tem neta. Aham. Então, assim, eu tenho 3 netas. E eu, às vezes, uma delas não fala, não, 2 não falam, porque uma tem Ainda é 2 anos, a pequena. outra vai fazer 1 ano agora e a outra tem 3 meses, 4 meses já, 4 meses. Então, assim, às vezes eu vou brincar com ela que não fala, e a pequenininha, né? E aí eu fico, a do meio, que está agora fazendo blu, 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 e tentando falar, então, e às vezes não tem o que falar e eu... ela faz na hora. E aí a gente comete um erro grave. Eu vejo hoje, pensando no passado como pai dos meus filhos pequenos, porque a gente estimula as crianças, quando são pequenininhas, ter 2, 3, 4 anos de idade, a falar um monte de coisinha e fazer... Mas daí, quando ela cresce mais e faz isso na mesa, você Fala que para de pare com fazer isso, isso. você tem que educar. Esse educar, às vezes, é delicado. Hoje eu fico pensando até que ponto realmente eu fui um bom pai educador com Porque os as filhos. crianças, elas são tão naturalmente bem e felizes, só que conforme uma criança vai crescendo, eu estou pensando agora nos meus filhos, eu criando os meus filhos, a gente vai se inserindo na sociedade e a gente começa a copiar os outros. Por quê? Porque a Exato. gente quer ser aceito, o ser humano só quer Exato. ser parte de um grupo. E aí você não é mais você está fazendo o que os outros fazem. E aí a sua natureza já era, né? Isso acontece naturalmente com todos nós. Então, Poxa isso é uma coisa que vida. eu percebi. Logo que eu casei, meus sogros, eles me pegavam muito no pé. Você é palhaço demais, rapaz, você tem que ser mais sério. Eu percebi que, na verdade, ser sério não é apenas você ser totalmente sóbrio, sério mesmo. Ser chato. Ser chato. Não é isso. O ser sério, na verdade, pode perceber hoje, se você vê as pesquisas com relação às empresas, as pessoas que mais se destacam são as pessoas que são alegres, Sociáveis. sociáveis. Sociabilidade é uma característica que está sendo muito buscada por profissionais diversos. Mas, e as pessoas não sabem mais ser sociáveis. E aí, quando você fala ensinar a ser feliz, na verdade, eu procuro despertar nas pessoas a felicidade que ela já tem. As pessoas Então você têm está dentro dizendo que dela. você não ensina, que você desperta Eu na procuro pessoa. despertar. Então, o que eu faço? O livro eu estou mostrando minhas experiências. Então, eu conto como é que eu me vejo, porque para mim isso é natural. Por exemplo, hoje eu estou com uma dívida milionária, mas assim, foi o melhor momento da minha vida. E o pessoal diz, mas como o melhor momento da tua vida? Eu falei, sim. Primeiro que eu descobri que eu tinha um baita de um crédito. Está sempre olhando lá. Estou negociando, vou pagando e estou negociando. Mas isso não me pôs em depressão. Poderia me ter colocado em depressão e eu não saberia nem como resolver, não estaria trabalhando, fazendo alguma coisa. E eu comecei a observar o que eu poderia fazer. E aí vem a questão de você analisar a tua resiliência, como é que está. E eu uso isso com alegria. A minha resiliência, ela se fortifica através da felicidade, da alegria. Fala para os nossos amigos quando é que esse livro vai estar pronto, quando é que vai ser posto para venda, que a gente tem 3 minutos. Nós vamos estar fazendo, eu pretendo publicá-lo agora em dezembro e a partir de janeiro colocá-lo à venda e me lançando no mercado de Utah e dos Estados Unidos na linha de palestrante motivacional e fazendo esse trabalho. Então, eu vou ler para você só um trecho aqui Vai dar uma palhinha do meu rascunho aqui, só para você poder entender. O que é? É a introdução do livro, para você entender o que eu pretendo com isso. Gente, a introdução do livro está aqui para você, ó. Ele Então, quer pôr um docinho na nossa boca para a gente pega mais. Vou colocar aqui para você. Você vai ter vários exercícios ali práticos, porque vai ser um guia da felicidade. É um guia. Ele tem uma estrutura onde eu falo sobre a situação, ou a técnica usada, como é que eu aprendi isso, o que ela tem de feito. E tem experiência, viu, gente? Coloco uma história minha, pessoal, no caso como da Jéssica, uma experiência que teve. E depois eu coloco uma história conhecida ou escrito por alguém, algum filósofo, que é o caso que eu tenho de um filósofo, que eu coloquei uma história lá sobre a projeção que se você é feliz aqui na tua casa, mora em Provo, se você for uma pessoa feliz, e eu sei que você é, porque também o Cinicil é muito palhaço como eu, então vocês são felizes, essa alegria de vocês aqui, que vocês estão rindo e se divertindo aqui,
você não sabe, mas você atinge até 2 quilômetros ao redor da sua casa. A energia. A energia que influencia a felicidade das pessoas que moram até 2 quilômetros. A sua vibração de alegria consegue contaminar até 2 quilômetros ao seu redor. Isso tem uma pesquisa científica que eu mostro no livro a respeito dela. É uma dupla, é um inglês e um americano que escreveram sobre isso. Não fala mais nada, não. E é maravilhoso. Conta Então, só uma vamos finalizar introdução aqui com a aí introdução. para o povo ver. Muito bem. Então, a introdução é assim. E se a felicidade estivesse com você? Você já se perguntou o que realmente te faz ser feliz? Não aquela felicidade que parece um comercial de TV, cheia de sorrisos forçados e promessas de sucesso, mas a verdadeira, aquela que aparece em momentos pequenos, que às vezes passam desapercebidos por você. Um café quente numa manhã fria, ou talvez um abraço inesperado que você receba ou que você dá. Um pôr do sol visto da janela. Eu gosto de ver o pôr do sol aqui, na montanha. Lindo. Então, no Score Peak, alguma coisa assim, o nome que tem ali, é lindíssimo. Mas, continuando aqui na leitura, apenas um obrigado sincero. Esse livro não é um manual de fórmulas mágicas. Ele é apenas um convite. Um convite para você olhar para a sua vida com outros olhos. Olhos mais gentis, mais atentos, mais abertos ao que já existe de bom ao seu redor. Aqui a proposta é simples: caminhar por uma visão apreciativa da vida. Em vez de nos concentrarmos no que falta, vamos explorar o que já temos. Em vez de buscar felicidade como quem persegue uma miragem, vamos reconhecê-la onde ela já está habitando. Aqui, a proposta é simples: caminhar por uma visão apreciativa da vida. Ao longo dos capítulos, vou compartilhar reflexões, histórias reais, perguntas poderosas e caminhos que podem te ajudar a se reconectar com aquilo que te faz sorrir de verdade, mesmo nos dias mais nublados. Então, vamos, antes de virar a página, respire fundo. Olhe em sua volta e se pergunte: o que me faz ser feliz hoje? Esse é o convite. Ai, eu tenho que ler esse livro. Final do ano ele está ficando pronto, hein? Está Por isso ficando que a gente pronto. A Berlim, primeira ideia do nome do livro, agora nessa parte que eu fiz a leitura, o editor vai estar colocando aí também, que é o que te faz feliz. Na verdade está em inglês ele, que é What Make You Happy, Luiz Berlim. Essa é a logo que nós estamos trabalhando agora para preparar para a capa do livro. E você vai ver que a carinha ali é justamente para dar esse despertar que faz feliz. Gente, foi uma entrevista muito boa, sabe por quê? Porque do mesmo jeito que ele falou que a minha energia da minha casa atinge as pessoas, esse homem tem uma energia tão boa. Foi tão bom fazer essa entrevista com ele hoje. Eu espero que você tenha apreciado as coisas que conversamos aqui, porque o mundo que a gente vive está precisando muito de alegria e de felicidade. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você ama. E, Berlim, eu agradeço. Despeça-se dos nossos Eu que amigos. agradeço você. E eu agradeço muito por essa oportunidade. Eu que sou grato por isso, porque assim, eu estou me relançando, eu estou trabalhando uma mudança interna muito grande nos últimos meses, e o livro tem sido o grande ponto que tem me levantado isso. E agora eu consigo entender que nós podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Você a gente faz. Você Todos faz. nós podemos fazer. Às vezes nós não percebemos, né? Sempre alguém está nos olhando. Às vezes para nós, alguma coisa, ou a roupa não está boa, ou eu estou de mau humor, coisa e tal, mas alguém está nos observando e ela está pior do que nós. E a gente pode fazer uma diferença enorme na vida das pessoas. Isso é uma das coisas muito, muito interessantes. Aliás, tem uma profissão que está crescendo muito nos Estados Unidos, que é o ouvinte. Você é pago por hora
para ouvir apenas as pessoas. É. As pessoas precisam ser ouvidas. Elas não querem que você dê a tua opinião a respeito. Elas só querem ser ouvidas. ouvidas. Então, a alegria também está nessa situação. Às vezes, você descobre um momento feliz, uma coisa muito simplesinha, muito simplesinha. Esse é meu convite. Obrigada. Felicidade, muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha feito você feliz um pouquinho. Obrigada, tchau. Pessoal, você já pensou em ser membro desse canal? Ajudar ele a crescer? Você vai ter algumas vantagens, vai receber os conteúdos antes do público. Já pensou em ser membro do canal? Vem, ajuda a gente.